Estamos hoje fazendo o Evangelho de Lucas capítulo 5. Se você quiser me acompanhar desde o princípio, vai na lista de reprodução, você vai ver o primeiro capítulo e aí você vai seguindo essa sequência. Vamos pedir a direção de Deus? Ó Deus e Pai, que o Senhor abra o nosso entendimento para a Tua palavra e que essa verdade nos liberte. Em o nome do Senhor Jesus é o que eu peço. Amém. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos juntos à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Quer dizer, ele, como um pescador experiente, sabia que naquela hora não era hora de pescaria, mas ele faria aquilo em obediência à palavra do Senhor Jesus. E toda vez que parece que nós vamos obedecer, mas parece que é contrário àquilo que nós esperamos, às nossas expectativas, mas obedecemos a palavra de Deus, o resultado é esse. Olha o 6. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. Olha o comentário que está aqui no versículo 7 do Bispo Macedo. Vamos ver. Ele diz assim: fizeram sinal aos companheiros. Se Pedro não passasse parte dos peixes para o outro barco, certamente o seu afundaria e todo o sustento da pesca teria sido inútil. Isso nos serve de alerta quanto ao egoísmo. Por não compartilharem aquilo que recebem de Deus, tanto material quanto espiritualmente, algumas pessoas têm perecido na fé, isto é, muitos, mesmo beneficiados financeiramente, se recusam a ajudar quem precisa, ou embora conheçam o Senhor, evitam falar dele para quem necessita. Assim, o individualismo, a ganância e a indiferença têm causado separação no seio cristão e feito com que muitos sejam incapazes de ver a necessidade do outro, porque pensam apenas em si mesmos. Veja a necessidade de você fazer parte do corpo de Cristo. Assim como um corpo humano, cada parte do nosso corpo tem a sua função, assim é o corpo de Cristo. Cada pessoa Deus quer usar de uma forma. Às vezes, Deus prosperou você tão grandemente que você pode ser usado por Deus através das suas riquezas para ganhar outras almas também. Com seu testemunho, com seus recursos. Talvez você não seja uma pessoa tão abastada, né? Você não tenha tantos recursos financeiros, mas você fala bem. Você consegue parar uma pessoa na rua e ter uma conversa com ela. Às vezes você é mais tímido, você pode levar um folheto, um convite, um jornal, você dá a uma pessoa. Ou às vezes no seu trabalho, você é aquela pessoa mais calma, você pode acalmar os seus colegas, falar de Jesus para eles, mostrar a necessidade que eles precisam ter também o Espírito Santo. Quer dizer, nós podemos ser usados de muitas maneiras, de várias formas. Ele diz assim no versículo 8, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Ele se considerava um pecador e não digno de estar ao pé do Senhor Jesus, porque ele viu ali a santidade de Deus. No 9, pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixes que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescadores de homens. Veja que o Senhor Jesus não considerou quem ele era, muito menos o passado dele, muito menos quem ele era aqui. Pelo contrário, ele chamou, ele escolheu
Ele escolheu você também. Ele não olhou para suas condições, para quem você era, o que você era. Ele simplesmente chamou você porque ele quer você perto dele e também quer poder, através de você, se manifestar neste mundo. Então ele diz no 11, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Então, eles foram fazer a obra. É como o pastor da Igreja Universal, né? Cada pastor tinha a sua vida antes dessa obra, né? Ele trabalhava, ou muitos conquistaram seu próprio negócio, muitos estavam trabalhando, mas nós abandonamos tudo. Eu abandonei a minha casa, meu carro, meu trabalho, minha esposa também, e nós fizemos isso com o objetivo de servir ao Senhor Jesus por mais tempo, por mais dedicar nossas vidas por esse trabalho. Por isso que nós não somos melhores do que ninguém. Nós tomamos uma decisão na nossa vida de abandonar tudo para seguir o Senhor Jesus e fazer essa obra. Aí diz assim no 12, e aconteceu que quando estava numa daquelas cidades, eis que um homem cheio de lepra, vendo a Jesus, prostrou-se sobre o rosto e rogou-lhe, dizendo, Senhor, se quiseres, bem podes limpar-me. E ele, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo, quero ser limpo. E logo a lepra desapareceu dele. Primeira coisa, a lepra, nós podemos até pensar o seguinte, a lepra física, sim, a doença, e naquele tempo o leproso, ele nunca poderia se aproximar de uma pessoa, nem andar na cidade, ele tinha que ficar bem afastado, porque a lepra era contagiosa. Veja que Jesus não teve nenhum receio de ir lá tocar no leproso e falar e declarar para ele, eu quero, seja limpo. Quer dizer, estava ali sendo realizada a vontade de Deus. Você, assim como eu, nós sabemos qual é a vontade de Deus para nós, que jamais é a condição de vida que o diabo nos impôs um dia. Agora nós podemos também pensar na lepra como pecado. O pecado da lepra na pessoa faz com que ela adoeça na fé, adoeça espiritualmente, ela vai se corroendo, aos poucos ela vai morrendo espiritualmente. Mas a condição que Deus quer de você é que você seja limpo. Quando é que isso acontece? O batismo nas águas. Quando nós morremos para esse mundo, o batismo nas águas, o pastor mergulha o candidato nas águas batismais, para que ali fique sepultada aquela velha criatura. E quando ele sobe das águas, é como o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. Ele morreu para esse mundo e ele ressuscitou para o reino de Deus. Ele passa a viver em novidade de vida. Não significa com isso que ele vai deixar de ter as vontades dele, não significa com isso que as lutas vão sumir, desaparecer, não significa com isso que tudo se resolve. Não, as vontades dele vai estar presente, só que agora ele vai ter a força de Deus para lutar contra as vontades dele. Olha no 14, e ordenou-lhe que a ninguém o dissesse, mas vai, disse, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. A sua fama, porém, se propagava ainda mais, e ajuntava-se muita gente para o ouvir e para ser por ele curado das suas enfermidades. Ele, porém, retirava-se para os desertos e ali orava. Momento de comunhão. O Bispo Macedo diz no comentário do versículo 16 o seguinte, e ali orava, mesmo sendo Deus Filho, Jesus priorizava a sua comunhão com o Pai, acima de qualquer outra necessidade. Lucas deixa claro isso em várias passagens. Inclusive nesse trecho, quando o Salvador se retirou para orar, apesar da multidão que foi ao seu encontro para ser curada e liberta, a excelência do ministério do Senhor Jesus estava na estreita intimidade que mantinha com Deus. Se este tempo dedicado à oração era tão importante para o Salvador, imagine para nós. No entanto, há servos que têm feito justamente o contrário. Priorizam o exercício da obra de Deus em detrimento da intimidade com Ele, como se o trabalho que executam suprisse a necessidade espiritual. Porém, quem serve sem se preocupar em manter comunhão com o Senhor, declara explicitamente que depende apenas de si mesmo, por isso cedo ou tarde fracassará. É muito forte. No versículo 17 ele diz, e aconteceu
que num daqueles dias estava ensinando e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E o poder do Senhor estava ali para os curar. Então, Deus estava ali. O próprio Senhor Jesus tinha esse poder para os curar. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Então, o Senhor Jesus estava ali para aquilo, para aquele objetivo. Mas havia um homem que estava do lado de fora. E olha o que aconteceu no 19. E não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhes: Homem, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: Quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: Que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: Os teus pecados te são perdoados? Ou dizer: Levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Olha o que o bispo Macedo diz. Poder de perdoar pecados. O Senhor Jesus enfatizou sua autoridade divina para perdoar pecados ao curar o paralítico. Embora o doente tenha sido conduzido para receber a cura, o Salvador sabia que aquilo não era o mais importante a ser feito. Por isso, primeiramente perdoou os pecados dele. Afinal, de nada adianta ter o físico restabelecido e a alma lançada no inferno, assim que morresse. Ao agir dessa forma, o Senhor teve sabedoria de atender às duas maiores necessidades do paralítico. A cura física sustentou os pés dele, mas o perdão deixou a sua alma livre. Que saibamos assim como o Senhor fez identificar as nossas maiores urgências, a fim de que não andarmos distraídos neste mundo com aquilo que não tem valor para a nossa alma. Então, o Senhor Jesus estava ali para curar a eles todos, mas esse homem aqui, esse paralítico, alcançou a cura porque ele mostrou a fé. E não só, veja que primeiro Deus nos chama, vem um milagre, acontece uma coisa que nos prova do poder dele. E depois, ele nos mostra que não podemos ficar apenas com isso. Nós precisamos de algo a mais, que é o seu perdão, que é uma vida com ele. No 25 ele diz: E levantando-se logo diante deles e tomando a cama em que estava deitado, foi para sua casa, glorificando a Deus. E todos ficaram maravilhados e glorificavam a Deus e ficaram cheios de temor, dizendo: Hoje vimos prodígios. E depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: Segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. Quer dizer, ele abandonou toda aquela vida de publicano que ele levava. O publicano, ele era um cobrador de impostos e normalmente ele cobrava os impostos acima da média. Levi não era diferente dos outros. Mas Levi, para que você entenda também, ele é Mateus, né? É o nome de Mateus. Então, ele abandonou o ofício dele para ser um seguidor e também um discípulo do Senhor Jesus. E aí diz no 29, e fez-lhe Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com ele, eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: Por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Porque naquela altura, para eles, publicanos e pecadores, não tinha solução, não havia perdão para eles. O fim deles já estava escrito. Então, eles achavam aquilo um escândalo, Jesus está sentado à mesa com aquelas pessoas. Mas eu acho interessante também, Levi, além dele ter se convertido, né, abandonou o ofício dele, seguiu o Senhor Jesus, ele não parou por aí, ele evangelizou outros
que foram ter com Jesus também. No 31 diz: Jesus, respondendo, disse-lhes: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Aí o bispo Macedo diz assim: não vim chamar os justos. O Senhor Jesus não podia fazer nada pelos escribas e fariseus, que se declaravam justos, mas podia libertar e salvar as pessoas que se consideravam perdidas. Os religiosos estavam satisfeitos com suas obras e com seus esforços, por isso se consideravam dignos do céu. Aquele que não está consciente de sua injustiça e de seu pecado se julga tão perfeitos que acreditam não haver motivos para se arrepender. Porém, o próprio apóstolo Paulo, mesmo sendo convertido, se sentia miserável diante da santidade de Deus. Inclusive, em uma ocasião, ele declarou que era o principal dos pecadores. No 33 ele diz: disseram-lhe então eles: por que jejuam os discípulos de João muitas vezes e fazem orações, como também os dos fariseus, mas os teus comem e bebem? E eles lhes disse: podeis vós fazer jejuar os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias virão, porém, em que o esposo lhes será tirado, e então naqueles dias jejuarão. E disse-lhes também uma parábola: ninguém deita um pedaço de uma roupa nova para cozer em roupa velha, pois romperá a nova e o remendo não condiz com a velha. E ninguém deita vinho novo em odres velho. De outra sorte, o vinho novo romperá os odres e entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Mas o vinho novo deve deitar-se em odres novos, e ambos juntamente são conservados. E ninguém tendo bebido o velho, quer logo o novo, porque diz: melhor é o velho. O Senhor Jesus estava mostrando com isso que aqueles religiosos tinham sua tradição religiosa, sua maneira de pensar, seu jeito de ser, mas aquilo que eles faziam não agradava em Deus, porque o Senhor Jesus era o próprio Deus encarnado, estava diante deles e eles não reconheciam por causa da sua religiosidade. Já aqueles publicanos, os pecadores, reconheciam Jesus como Salvador da vida deles. Por quê? Porque eles não se achavam dignos de ter Deus. E quando recebiam a palavra de Deus, eles logo abraçavam aquela fé com toda alegria. Então, não adianta, por exemplo, você querer ter a vida que o Senhor Jesus quer que você tenha, mantendo a vida antiga, mantendo a vida velha. Você precisa abandonar a vida velha para que Deus possa dar a você uma vida nova. Assim como se eu tenho uma vida nova, eu não posso voltar ao tempo da lei, né, em que havia aquele rigor da lei, aqueles rituais das leis de Deus no passado, e trazer para o presente pensando que isso também vai me ajudar, porque não me ajuda em nada. Hoje nós vivemos debaixo da graça, a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o favor imerecido, né? O Senhor Jesus morreu por nós na cruz, mesmo sem merecermos. Por isso que ele veio para aqueles que estão doentes, para aqueles que estão enfermos na alma, para salvá-los. O Senhor Jesus quer salvar a todos, mas ele só pode salvar aqueles que de fato se entregam para ele, tá bom? Que Deus abençoe e ilumine você ainda mais.